Capítulo 14. E homens dentre os idosos de Israel passaram a chegar a mim e a sentar-se diante de mim. Então veio a haver para mim a palavra de Jeová, dizendo: Filho do homem, no que se refere a estes homens, fizeram seus ídolos sórdidos subir ao seu coração e puseram diante das suas faces a pedra de tropeço que causa o seu erro. Acaso devia eu ser consultado por eles? Portanto, fala com eles e tens de dizer-lhes: Assim disse o soberano Senhor Jeová: Todo homem de Israel que fizer os seus ídolos sórdidos subir ao seu coração, e que colocar diante da sua face a própria pedra de tropeço que causa o seu erro, e que realmente chegar ao profeta, eu, Jeová, vou deixar-me induzir a lhe responder na questão segundo a multidão de seus ídolos sórdidos, com o objetivo de pegar a casa de Israel pelo coração, porque se apartaram de mim devido aos seus ídolos sórdidos, todos eles. Portanto, dize à casa de Israel: Assim disse o soberano Senhor Jeová: Retornai e recuai dos vossos ídolos sórdidos, e voltai as vossas faces de todas as vossas coisas detestáveis. Pois absolutamente todo homem da casa de Israel, ou dos residentes forasteiros que residem em Israel, que se apartar de me seguir, e que fizer os seus ídolos sórdidos subir ao seu coração, e que colocar diante da sua face a própria pedra de tropeço que causa o seu erro, e que realmente chegar ao profeta para consultar-me para si, a este eu, Jeová, me deixarei responder por mim mesmo. E terei de pôr minha face contra tal homem, e terei de constituí-lo em sinal e em expressões proverbiais, e terei de decepá-lo do meio do meu povo, e tereis de saber que eu sou Jeová. E quanto ao profeta, caso ele for logrado e realmente falar uma palavra, fui eu, Jeová, que logrei este profeta. E vou estender contra ele a minha mão, e vou aniquilá-lo do meio do meu povo Israel. E eles terão de levar sobre si o seu erro. O erro do consulente mostrará ser o mesmo que o erro do profeta, a fim de que os da casa de Israel não mais se percam, deixando de me seguir, e não mais se aviltem com todas as suas transgressões. E terão de tornar-se meu povo, e eu mesmo me tornarei seu Deus. É a pronunciação do soberano Senhor Jeová. E a palavra de Jeová continuou a vir a mim, dizendo: Filho do homem, quanto a uma terra, caso cometa pecado contra mim, agindo de modo infiel, então vou estender a minha mão contra ela, e vou quebrar-lhe os varais em que se penduram os pães de forma anular, e vou enviar sobre ela a fome, e decepar dela o homem terreno e o animal doméstico. E se tivessem vindo a estar no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles mesmos, por causa da sua justiça, é que livrariam a sua alma, é a pronunciação do soberano Senhor Jeová. Ou, se eu fizesse passar pela terra feras nocivas, e estas realmente a privassem de filhos, e ela realmente se tornasse um baldio desolado, sem que alguém passasse por ela, por causa das feras, se estes 3 homens estivessem no meio dela, assim como vivo, é a pronunciação do soberano Senhor Jeová, não livrariam nem a filhos nem a filhas. Eles, somente eles é que seriam livrados, e a própria terra se tornaria um baldio desolado. Ou, se eu trouxesse uma espada sobre aquela terra, e eu realmente dissesse: passe uma espada pela terra, e se eu realmente decepasse dela o homem terreno e o animal doméstico, mesmo que estivessem no meio dela estes 3 homens, assim como vivo, é a pronunciação do soberano Senhor Jeová, não livrariam nem a filhos nem a filhas, mas eles, somente eles seriam livrados. Ou, se eu enviasse uma peste sobre aquela terra, e realmente derramasse sobre ela meu furor com sangue, para decepar dela o homem terreno e o animal doméstico, mesmo que estivessem no meio dela Noé, Daniel e Jó, assim como vivo, é a pronunciação do soberano Senhor Jeová, não livrariam nem a filhos nem a filhas. Eles mesmos é que livrariam a sua alma por causa da sua justiça. Pois assim disse o soberano Senhor Jeová: Assim será também quando houver os meus 4 atos prejudiciais de julgamento: a espada, e a fome, e a fera nociva, e a peste, que eu realmente enviarei sobre Jerusalém, a fim de decepar dela o homem terreno e o animal doméstico. Mas, eis que certamente se deixará sobrar nela um grupo dos que escapam,
os que serão levados para fora. Aqui estão os filhos e as filhas. Estão saindo até a vós, e vós tereis de ver seu caminho e suas ações. E certamente sereis consolados pela calamidade que terei trazido sobre Jerusalém, sim, por tudo o que eu tiver trazido sobre ela. E eles certamente vos consolarão ao vir de seu caminho e suas ações. E tereis de saber que não é sem causa que terei feito tudo o que terei de fazer contra ela, é a pronunciação do soberano Senhor Jeová.